Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas, pela infinita misericórdia do Senhor. E o Senhor nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional para os irmãos e irmãs que ouvirem ou assistirem pelo YouTube. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, ative a opção de todas. Faça a obra missionária junto conosco. A palavra que o Senhor nos deu hoje encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 6, que tem por tema: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Diz assim o versículo 1: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Aleluia! Como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizem um: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. Nos dias atuais, vivemos e presenciamos uma igreja 80 a 90% desta forma, mundana, com muitas dissensões, disputas, aleluia, inimizades, acepções de pessoas, orgulho, falta de amor, vaidades, escândalos, prostituições, adultérios, coisas que causam nojo diante do nosso Deus. E Paulo disse: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Por que não? Porque quem está praticando uma dessas coisas, qual eu citei aqui, não é espiritual, mas sim carnal. Se o irmão disputa com o outro quem prega melhor, ele é carnal. Porque a lei de Cristo diz: o menor será o maior. Assim como no nascimento, glória, aleluia, de Jacó e Esaú. Jacó nasceu depois, Esaú primeiro. Pela linhagem, pela tradição judaica, Esaú era o maior, porque foi o primogênito, foi quem nasceu primeiro. Pela mesma tradição judaica, aleluia, Jacó era o menor, mas Deus disse para sua mãe, Rebeca: o menor será maior do que o maior, e o maior servirá ao menor. Oh glória! E Jesus disse também acerca de João Batista: ele é o maior profeta dos nascidos de mulheres. Mas quem se fizer, quem for menor nesta terra, será maior do que João Batista. Então, na lei de Deus, não existe para Deus disputa, porque na lei de Deus não é quem faz melhor, não é quem prega melhor, não é quem louva melhor, é o menor que para Deus é o maior. Como Jesus, sendo Filho do Todo-Poderoso,
tendo todo poder e honra e glória e louvor e exaltação e adoração, mesmo assim se esvaziou de si para se fazer, aleluia, como se fosse o menor. Quando ele lava os pés dos seus discípulos, mesmo ele sendo o maior de todos, ele se fez um servo, para que a gente aprendesse a servir e querer sempre ser o menor e não o maior. A lei de Deus é contrária à lei do mundo. Aleluia. No mundo as pessoas querem ser maior do que as outras, mas a lei de Deus ele nos ensina a ser o menor. Ele diz que aquele que se exalta, ele humilha, e aquele que se humilha, ele exalta. O soberbo ele abate, mas o humilde de coração ele levanta e exalta. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque como eu falei, onde há disputa, onde há fofoca, onde há contenda, onde há panelinha, é a igreja de carnais. Muitos dizem não há igreja perfeita, até que eu concordo, mas tem que haver igrejas que se esforçam para obedecer a palavra de Deus, que fazem de tudo para obedecer a palavra de Deus, e não igrejas que estão acostumadas com o pecado, que vivem com o pecado, que permite todo tipo de pecado, pessoas amigadas, amaziadas, e dizem que é casamento, toma Santa Ceia e faz tudo. Aleluia. Pessoas na vaidade, pessoas no adultério, na prostituição, está lá rodando, pulando, pregando, louvando. Não. As coisas de Deus não é bagunça, não é bagunçado. Tudo com Deus é santo, porque Ele é santo. Santo, santo 3 vezes. Nós temos que nos esforçar para ser santo pelo menos uma vez. A palavra do Senhor nos diz: sejais santo. Jesus disse: sejais santos, porque Ele é santo, o vosso Pai. Adorem Ele em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e assim importa que o adoremos. Então não podemos ser carnais, mas sim espirituais. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Com leite, quem é criado com leite, né? Menino, criança. Entre os animais, os filhotes. Então Paulo disse: com leite vos criei, porque vocês são meninos, e não com manjar. Quem come manjar? A comida, o alimento, aquele que já é adulto. Aleluia. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Inveja, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Se havia o quê na congregação? Inveja, contendas e dissensões. Quem pratica tais obras? As pessoas que são carnais, que vivem na carne, na sua carnalidade. A sempre invejar. Eu prego melhor do que fulano. Como eu queria louvar e pregar como fulano. Contendas, grupinhos, panelinhas, divisões, dissensões, que é a mesma coisa. Aleluia. Motins, levantes contra o irmão. Então são carnais, que andam infelizmente segundo o curso dos homens. Segundo o curso dos homens. Aleluia, segundo os homens. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outros, eu de Apolo, porventura não sois carnais?
Muitos dizem: eu sou da Deus e Amor, eu sou assembleiano, eu sou da Batista, eu sou da Universal, eu sou da Presbiteriana. Você, se não se arrepender, se você fala isso, ou quem fala isso, se não se arrepender, vai descer para o inferno agarrado com a placa da tua igreja. Porque igreja de paredes não salva ninguém. Igreja nenhuma salva ninguém. Nem nós mesmos que somos a verdadeira igreja somos nós, não salvamos ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a porta. Aquele que entrar, entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Crês tu nisso? Aleluia. Então muitos estavam como eles diziam, uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. Você diz: eu sou de denominação tal, você está correndo o risco de descer para o abismo, para o grande poço profundo, para o inferno, com a placa da igreja, abraçado por causa da idolatria. Muitos dizem: neste ministério tem isso, esse ministério é assim, é assado, faz isso, faz aquilo. Aleluia. Pare de idolatria com a tua igreja. Que em primeiro lugar é de Cristo. E o ministério sozinho não faz nada. Deixa as paredes lá só para ver o que ela faz. Faz com o tempo é cair. Deus criou 2 templos em Jerusalém. O primeiro de Salomão, ele mesmo destruiu. Levou o rei da Babilônia lá para destruir o templo. Depois criou um novo templo e ele destruiu. Ele disse: vocês, por causa da desobediência, eu vou fazer algo tão estrondoso que aqueles que passarem e olhar para esse templo vai rir de vocês, vai assobiar, vai maniar a cabeça e vai dizer: porque o Deus de Israel fez o templo e agora destruiu. E eles mesmos vão responder: porque eles foram rebeldes contra os mandamentos do Deus de Israel, contra os mandamentos do Senhor. Por isso o Senhor os destruiu e os humilhou e os abateu. Aleluia. O Senhor disse: eu dou até condições de fazer o templo, fazer a igreja, mas se for desobediente, eu mesmo fecho, eu mesmo destruo, eu mesmo desfaço. Porque a porta que ele abre ninguém fecha, mas a que ele fecha também ninguém abre. Aleluia. Então Deus faz e desfaz a hora que Ele quiser, se não for obediente à sua palavra. Ele apresentou no Monte Gerazim as bênçãos e no Monte Ebal as maldições para quem for desobediente. E para quem for obediente tem as bênçãos lá no Monte Gerazim. Quem for obediente tem as bênçãos no Monte Gerazim. E para quem for desobediente, as maldições lá no Monte Ebal, as pragas do Egito. Mas para quem for obediente tem o melhor desta terra, tem a salvação eterna. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Quem é a Assembleia? Quem é Deus amor? Deus e amor? Quem é essas igrejas? É somente um lugar de adoração a Deus, assim como o teu quarto, assim como o monte, assim como a tua cozinha, assim como o teu quintal. É um lugar de adoração ao Senhor. Aleluia. É somente um cômodo. Aleluia. Não quero desencorajar os irmãos. É bom ir para a igreja. Às vezes a presença de Deus é mais forte lá. Mas quando a pessoa é obediente, quando a igreja obedece. Aleluia. Se for uma igreja que obedece a palavra do Senhor, que vive na doutrina do corpo, da alma e do espírito, aí vale a pena você ir. Mas se for uma igreja que desobedece os mandamentos do Senhor, em vez de você estar se encaminhando para o céu,
infelizmente está caminhando para o abismo, que vai aprender tudo errado, praticar tudo errado. E aí vai o pastor, as ovelhas e você também estiver no meio, tudo para o inferno, porque está fazendo, praticando tudo errado e aprendendo tudo errado e depois praticando tudo errado. Mas se for uma igreja de doutrina, que obedece a palavra do Senhor, aí sim você tem que ir para aprender e praticar a reta justiça do Senhor. Mas se for um lugar que você vê que não obedece a palavra do Senhor, saia fora e vai buscar Deus no monte, na tua casa, onde puder, mas menos no lugar que há desobediência. Mas se a igreja obedece a palavra do Senhor, vá, adore a Deus, porque Deus se fará presente lá. Mas sem idolatria. Mesmo que a igreja obedeça os mandamentos do Senhor, não idolatre, não adore essa igreja, mas adore o Deus Criador de todas as coisas. Somente adore a Deus, porque Ele é quem dá o crescimento ao seu povo. Como diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O pessoal da igreja pode ter evangelizado, pode ter pregado, pode ter louvado, mas quem dá o crescimento e quem salva é somente Deus e o Senhor Jesus. Guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.